Olá pessoal, eu sou o professor Jerônimo e vou dar essa formação inicial sobre o diário de classe digital do Escola 21 para vocês. Para acessar o diário, você digita em seu navegador diariodeclasse.net ou busca direto no Google por Diário de Classe Digital. E aí você acessará essa página. Através dela, você acessa a página do professor. Nela você precisa saber o ID da escola, o seu login e sua senha de acesso para acessar a sua área de trabalho. Então nós vamos entrar aqui em um diário multidisciplinar do Ensino Fundamental 1. Né? É o tipo de diário em que tem vários componentes curriculares para o mesmo professor em uma mesma turma. Então o professor ele dá aula de vários componentes curriculares naquela turma, correto? Então a primeira coisa que ele precisa digitar aqui é o ID da escola. Depois o seu login e por último a sua senha. Clica fora e manda entrar. Então nós entramos aqui na área de um professor do Ensino Fundamental 1. Ele dá aula no primeiro ano Azul Royal, dá aula de Ciências, Geografia, História, Matemática, Língua Portuguesa, Ensino Religioso e Arte. Não é? Então é um diário multidisciplinar. Nesse caso, para facilitar a vida do professor, usa-se fazer apenas uma única chamada no dia. O ideal é que ele faça a chamada em uma disciplina que ele dá aula todos os dias da semana. Nesse caso desse professor aqui, ele dá aula de matemática todos os dias da semana. Né? Então nós vamos observar o diário de matemática. Né? Então nós vamos entrar aqui no diário de matemática dele. Tá? A primeira coisa que nós temos que fazer é configurar dias letivos. Aqui está reconfigurar porque ele já configurou os dias letivos. Então nós vamos lá em reconfigurar dias letivos, né? Observe aqui que ele dá aula na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso aqui é do mês de março. Vamos ver se ele configurou o mês de fevereiro. Configurou sim, né? Então está aqui. Vamos no mês de abril. Abril ele ainda não configurou dias letivos, correto? Então nós vamos configurar um dia letivo só, tá? Na segunda-feira para ele, aqui. Podemos configurar mais também. Vamos ver primeiro aqui como se configura um único dia letivo aqui no dia 4. Então você clica em cima do dia 4, né, e vai configurar uma aula para ele no dia 4. Ah, ele dá 2 aulas na segunda-feira, então você aumenta aqui, 2 aulas, certo? Mas na realidade ele dá uma aula só. Então a gente vem, coloca 1. Ah, ele dá aula todos os dias aqui, todas as segundas-feiras. Então você vai configurar o mês todo. Você clica aqui em cima da segunda-feira, seleciona todos os dias aqui, todas as segundas, 4, 11, 18 e 25. E aí você coloca o número de aulas lá, beleza? Na terça-feira você faz a mesma coisa, selecionou todos os dias da terça-feira, coloca uma aula. Na quarta-feira, selecione todos os dias da quarta-feira, né, e coloca uma aula. Quinta e sexta também a mesma coisa. Né? Então a gente vem e coloca aqui para ele aqui, a mesma coisa. Bom, mas não é só de matemática que ele dá aula de outros componentes curriculares também. Né? Então nós temos que configurar os outros componentes curriculares para ele. Ciências, tá? Vamos configurar apenas na segunda-feira para ele. Geografia, vamos configurar na terça-feira. História, vamos configurar a quarta-feira. Matemática já configuramos. Língua portuguesa seria todos os dias praticamente, mas vamos configurar só a quarta-feira. Ensino religioso, vamos configurar a quinta-feira. E arte, vamos configurar na sexta-feira, beleza? Então nós configuramos, né, os dias que ele dá aula em todos os seus componentes curriculares do mês de abril. Agora o que você faz? Você manda salvar, né?
E aí, nós vamos aqui agora em informações do diário, né? Vamos observar aqui, ó, que tem já 4 aulas configuradas para o segundo bimestre, porque nós já passamos lá para o segundo bimestre, né, em abril. E no no primeiro bimestre tem 42 aulas configuradas, né, para a matemática e uma chamada, né? Então nós vamos fazer uma chamada agora lá no mês de abril, tá? E vocês vão observar que vai contar uma aula a mais aqui, ó. Vamos fazer uma chamada na disciplina de matemática, correto? Então se aqui tem uma, vai vir para cá 2 aulas dadas. Cada chamada conta uma aula dada. Vamos voltar aqui ao diário, né? Vamos fazer uma chamada. Então você vem aqui, ó, frequência, fazer chamadas. Em fazer chamadas, a gente vem lá no mês de abril, no caso, nós estamos no componente curricular de arte, né? Vamos fazer a chamada em arte, então. A gente clica aqui, ó, e faz a chamada aqui. Basta uma única chamada no dia. Então vamos fazer a chamada no dia 29 de março. Então a gente clica aqui, ó, abrir uma caixinha, né? Os alunos já aparecem aqui todos para ele, né? Todos com presença, e nós vamos dar falta aqui em alguns alunos. E aí a gente manda salvar, né? Dia 24, então nós estamos aqui, ó, no dia 29 de abril, tá? Então 29 de abril já deve ser segundo bimestre, né? Então nós vamos salvar alterações aqui, tá? Com sucesso. Vamos supor que passou algumas horas, alguns alunos chegaram. Então você retorna aqui, ó, a chamada e coloca presença para aqueles alunos que chegaram depois. Vamos supor que os 3 chegaram depois. Então você faz isso, manda salvar alterações aqui e retorna ao diário de arte. Vamos retornar aqui. Agora a gente vem aqui, ó, em informações do diário, né? No primeiro bimestre nós temos lá uma aula dada, ó, tá vendo? Porque a gente fez a chamada em 29 de abril. Vamos tentar fazer uma chamada dentro do primeiro bimestre para aumentar aqui, ó. Vamos retornar lá em arte, depois eu vou deletar essa chamada que eu fiz, tá? Mas vou fazer mais uma chamada primeiro aqui, em abril, no dia 1º de abril. 1º de abril deve estar ainda no primeiro bimestre. Então a gente vai fazer uma chamada, eu não vou dar falta para ninguém, tá? Só abrir e vou salvar alterações, significa que todos os alunos estão presentes, né? Então eu retorno aqui agora, né? Vou lá em informações do diário, e aí apareceu aqui, ó, 2 aulas dadas, né? Se nós formos em matemática e nos outros componentes curriculares também, todos eles vão estar com 2 aulas computadas ali, ó. Então vamos voltar aqui, vamos trocar de diário, vamos em matemática. Matemática, azul, né? Informações aqui do diário, observe lá 2 aulas para matemática no primeiro bimestre e uma aula dada de matemática para o segundo bimestre. Então, quando se faz a chamada, ele conta a presença ali, né? Para todas as disciplinas do dia. Como matemática tem aula em todos os dias, ele contou também uma presença para a aula de matemática. Agora nós vamos retornar ao diário de arte e vamos excluir aquelas duas chamadas que nós fizemos lá em arte, correto? Uma no dia, vamos lá primeiro, frequência, uma no dia 29 e outra no dia 1º. Vamos excluir a do dia 1º, né? Você vem aqui e exclui a chamada, aí você manda voltar, retorna de novo a frequência aqui, e vai no dia 29 e exclui a chamada do dia 29. Então, se você voltar agora, trocar de diário, né, voltar agora, por exemplo, lá no diário de matemática, você vai ver que só vai ter o quê? Uma chamada feita, né, uma aula dada no mês de, aliás, no primeiro bimestre, no segundo bimestre não vai ter, né, porque nós excluímos a chamada. Então, olha só, uma aula aqui, né, e nenhuma aula dada no segundo bimestre, porque nós excluímos a chamada do dia 29, correto? Tudo bem. Então, nós vimos aqui como configurar dias letivos, né, informações do diário. Vamos voltar aqui em informações do diário
E observe aqui que o professor marcou aqui, ó, a carga horária dele, ó, 50 minutos, né, que é a carga horária de matemática, a duração da aula de matemática. Então, se fosse 40, eu marcaria aqui, ou 60, né? E aí ele manda salvar configurações. Essas configurações iniciais são necessárias, né? É importante fazer para que o diário funcione direitinho, dê a carga horária correta do aluno no final do bimestre, né? No final do período. Então eu vou retornar aqui agora, né? Então nós vimos como reconfigurar dias letivos, como configurar as informações do diário, e agora nós vamos lá nos planejamentos, né? No planejamento é o seguinte, caímos aqui no componente curricular de matemática. Aqui no planejamento você pode colocar, né, lançar todo o conteúdo trabalhado em uma única disciplina, por exemplo, em matemática, ou se você quiser organizar, você pode alternar aqui, ó, entre os componentes curriculares lecionados aqui de maneira muito fácil, muito prática, né? É só mudar aqui e você já cai aqui no dia em que você dá aula naquela disciplina. Então esse professor aqui, ó, ele já configurou, né, algumas aulas dadas, tá? Ele utilizou os componentes aqui, as habilidades da BNCC, que o diário traz aqui, ó, habilidades, tá? Da BNCC, que na realidade são do currículo mineiro, do plano, né, de aula do currículo mineiro. Então, existe a BNCC, né, que abrange todo o país, e cada estado fez um currículo. Minas, né, fez o currículo de Minas. E dentro do currículo de Minas, Minas fez o planejamento, né, dessas aulas. Então, nem sempre tem todas as habilidades dentro do planejamento, certo? Retomando aqui, então Minas fez um planejamento, né, e é esse planejamento que está aqui. Então nós vamos aqui, ó, ensino fundamental 1 e 2, tá? Vamos escolher a disciplina de matemática. Seleciona aqui o ano, é o primeiro ano, né? O bimestre é o primeiro bimestre. E aí aparecem as unidades, né? Ele tem aqui a geometria, grandezas e medidas, números, né? E probabilidade e estatística. Vamos em geometria. Então, abrindo aqui, ó, tem duas habilidades para ele aqui em geometria. Ele pode copiar essa habilidade aqui, né, selecionar e copiar, ou ele pode também detalhar essa atividade aqui clicando nela. E aí ele vem, manda copiar aqui, ó, copia, né, fecha aqui e põe aqui, ó, ele cola ela aqui, né, e aí se ele quiser, por exemplo, lançar, né, os componentes aqui, aliás, os conteúdos trabalhados, né, de outros componentes curriculares nessa mesma guia, né, no dia 21 aqui, ele pode fazer isso também, tá? Mas ele pode também lançar por componente curricular, alternando aqui, ó, por exemplo, ciências, ele vem, então vai salvar lá, né, as alterações, ele pode lançar aqui agora de ciências, tá? E ir alternando. Então eu vou voltar aqui em matemática, cadê matemática? Matemática, né? Não salvou porque eu não mandei salvar. Então eu vou mandar salvar agora. Salvei aqui. Aí sim, alterações feitas, né? Agora eu vou alternar lá para ciências, depois eu retorno em matemática, tá? Ciências não tem nada, tem sim, ele lançou em ciências também, tá? Vou voltar aqui, ó, em matemática, e aí o que eu lancei ficou salvo, porque eu mandei salvar. Então, o professor pode apagar aqui, ó, às vezes ele não quer tudo isso aqui, né? Então ele deixa só isso aqui. Bom, nesse caso, o professor, como ele já tinha lançado conteúdos aqui, ó, ele escolheu lançar por datas, né? Mas se ele não tivesse feito os lançamentos ainda, teria uma opção aqui, tá, de ocultar datas. E aí ele poderia mandar ocultar essas datas e lançar por períodos. Aí ele lançaria um período aqui, por exemplo, do dia 21 ao dia 25, né, do 2. E aí faria esses lançamentos, não é? Mas não, ele não fez assim, ele está lançando por datas. Então eu vou apagar esse dia que ele lançou aqui, tá?
mas ele poderia selecionar aqui também, né, como eu disse, lançar todos os componentes, aliás, lançar toda a programação dele, né, o que ele trabalhou, os conteúdos trabalhados, só na disciplina de matemática. Então, para facilitar, para organizar para ele poderia colocar assim, ó, ciências, né, e fazer os lançamentos de ciências. Né? Depois ele colocaria, por exemplo, matemática e fazer os lançamentos, né? De matemática. Depois de língua portuguesa e tal, ele iria organizando assim, né? Mas esse professor, ele preferiu, né, alternar aqui, né, entre os componentes curriculares, que é fácil também, muito fácil de fazer isso aqui, né? Então ele alternou aqui, ó, né? Vou sair sem salvar aqui, né? Observe que ele, né, está lançando em todos os componentes curriculares. É fácil fazer isso, ó, não é difícil, né? Geografia, né, ele já fez alguns lançamentos, tá? Ele está usando a BNCC aqui, ó, né, o planejamento, né, do currículo mineiro para fazer esses lançamentos aqui, correto? Então, eu não vou salvar, eu vou retornar aqui, ó, ao diário. Então, nós já vimos como reconfigurar dias letivos, como configurar informações do diário, como lançar conteúdos, né, que podem ser lançados em um único componente curricular, ou você pode alternar entre os componentes curriculares e lançar esses conteúdos. Agora, nós vimos também como fazer chamadas, né? Então, nós vimos como fazer chamada, tá? E agora nós vamos ver como lançar conceitos. No caso aqui, as avaliações deste professor aqui é de conceitos, não é nota, né? Se fosse nota, seria lançar notas, né? Mas como são conceitos, vamos ver se ele configurou aqui, ó, avaliações. A gente vai aqui, o primeiro bimestre dele não tem nenhuma avaliação configurada, né? Então, o que acontece aqui? Quando se trabalha com conceitos, né, se você for dar uma única avaliação, né, um único conceito, você configura aqui uma avaliação de conceitos e pronto, dá os conceitos para o aluno. Mas se você costuma trabalhar com mais de uma avaliação, eu costumo dar mais de uma avaliação de conceitos durante o bimestre, durante o período. Então, se você for usar mais de uma, é aconselhável que você faça avaliações múltiplas, né? Aliás, avaliações ímpares, né? Por exemplo, 3 avaliações no bimestre, 5 avaliações, 7 avaliações, 9 avaliações. O sistema suporta até 9 avaliações dentro do período, dentro do bimestre aqui no caso, né? Se você fizer 2 avaliações, vai ficar difícil do sistema entender qual que vai ser o conceito final que ele vai ter aqui, se você der para ele, por exemplo, um B e um C, né? Mas se você deu, por exemplo, 3 avaliações, você deu B, B, C, o aluno vai ficar com B no final do bimestre, né? Ou se você deu C, C, B, ele vai ficar então com C, correto? Então eu vou criar aqui uma única avaliação, tá? A V1, e vou mandar adicionar essa avaliação aqui, ó. E aí, a avaliação vem para cá. Se eu quisesse criar mais uma, vamos criar mais uma, AV2. Manda adicionar, tá? E mais uma, AV3, pronto. Criamos 3 avaliações. Agora a gente retorna aqui, ó, tá? Diário de Geografia, anos iniciais, e vamos lançar conceitos. Então você vem aqui, as avaliações que você criou já estão aqui, ó. E aí você tem os nomes dos alunos, né? E aqui você vai lançar os conceitos. Então, vamos supor que ele tirou A, este tirou B, e este aqui tirou C, e este aqui tirou D. Você manda salvar, não precisa salvar aqui no caso, tá? Se você pular para a avaliação AV2 aqui, o sistema vai salvar automaticamente. Então, olha só, é A, B, C, e vamos dar um D aqui para este aqui. Vamos lá para a avaliação AV3. A, B, C e D. E manda salvar agora. E aí a gente pergunta aqui, ó, quem passou, né?
Os que tiraram A e B passaram. Por quê? Porque B foi configurado como sendo o conceito mínimo para aprovação. Então, se a gente quiser, nós podemos também dar uma recuperação para esses meninos aqui, ó, né? Você vem aqui em recuperação, tá? E dá uma recuperação para ele aqui, dá um B. E este outro aqui se dá um B também, né? Salva. Aí eles já ficaram na média lá e vão ser aprovados aqui no caso do conceito B, correto? Bom, então agora eu vou apagar esses conceitos que eu lancei aqui, né? Por quê? Porque não posso lançar, né, notas nem conceitos para o professor. Então eu clico na caixinha em branco, tá? Aqui, ó, onde não tem nenhum conceito e apaga, né? Na recuperação, a V3 eu lancei? Lancei. Então eu venho aqui, clico aqui, ó, vou apagando. O sistema deu uma travadinha aqui. Pronto. Agora a V2. O sistema salvou ali, tá vendo? Então eu clico aqui, aqui, aqui e aqui. Aí na V1, estou apagando o que eu lancei, né? Bom, as avaliações, né, o professor precisa de lançar em todos os componentes curriculares. No caso aqui de geografia, né, ele criou as avaliações de geografia, ele tem que criar essas avaliações em todos os componentes curriculares e lançar separado, tá? A chamada ele pode fazer em um único componente curricular e os conteúdos lecionados também em um único componente curricular. Só as avaliações é que ele precisa de lançar separadamente, né? Uma avaliação de geografia, uma de português, uma de matemática, e aí vai, né? Então eu vou excluir essas 3 avaliações que nós criamos aqui de geografia, tá? O professor ele ainda não deu nenhuma avaliação, então deixa para ele criar essas avaliações, correto? Então é isso. Eu mando voltar aqui, ó. Então praticamente, né, nós vimos tudo que o professor faz no diário aí multidisciplinar. Se ele quiser escrever algum relatório sobre o aluno, ele vem aqui, ó. Então tem os nomes dos alunos aqui e tem essa caixinha. Quando ele clica nessa caixinha, abre uma caixa de texto maior, né, que já vem com o nome do aluno. Ele seleciona aqui e vai relatar sobre aquele aluno. Quando ele termina de relatar, ele vem aqui e grava alterações, né? E depois manda voltar. Eu não vou gravar alterações porque senão vai ficar, né? Vai mudar essa caixinha aqui para um olhinho, significando que tem algo ali escrito sobre aquele aluno, tem algum relatório para ele. A secretaria da escola também tem como registrar relatórios lá e esses relatórios vêm para você aqui, né? Então você fica sabendo sobre o que a secretaria registrou de relatório para aquele aluno, correto? Bom, então vamos retornar aqui, ó. E que mais? Pets nós não vamos usar, isso aqui foi usado no período da pandemia, quando estávamos trabalhando em home office, né? E aí, né, se você quiser um relatório depois, né, por exemplo, apuração da frequência, né, do mês, da semana, né, você vem, clica aqui, salva um relatório em PDF para você. Se você quiser imprimir em papel, pode também. Tem as taletas do bimestre, a taleta final, situação final do aluno, né, taleta de estudos independentes, progressão continuada. Então você consegue visualizar esses relatórios aqui em tempo real, diferente do Diário do Estado, né, que se você termina esses lançamentos, fecha seu diário e aí depois, só 72 horas depois, para você ver algum relatório. Olha lá se aparece em 72 horas, né? Então, eu uso o Diário do Estado, sou professor do Estado e sofro muito com esse diário, porque às vezes você precisa de um relatório ali, saber a situação do aluno e não tem como, né? Não gera o relatório, só 72 horas depois. Aqui não, aqui o relatório é em tempo real. Você fez o lançamento lá, ele já aparece aqui para você a hora que você pedir para gerar esse relatório. Bom, pessoal, então é isso. O diário, né, do ensino fundamental 1 é tranquilo, né? Você faz chamadas, né, lança conteúdos lecionados, né,
lança as avaliações. Se forem avaliações de notas, você cria as avaliações de nota e lança as notas, né? Nunca utilize, no caso de avaliações de notas, não utilize o sistema de média, a não ser que a sua escola use a média. Não é a média mínima de aprovação, não, né? Que é de costume falar qual a média para aprovação. Não é essa média. A média que tem lá no sistema de notas, né, das avaliações em notas, funciona da seguinte maneira: se uma avaliação vale 10, todas as outras vão valer 10 também, tá? Então, geralmente você deve deixar, não marcar que as avaliações de notas vão entrar na média. É só isso. E aí você cria as avaliações, depois você lança as notas para os alunos, e é a mesma coisa como os conceitos, tá certinho? É isso, gente. Então, o meu contato, né, as escolas têm o meu contato, sou o professor Jerônimo, né? Qualquer dúvida de vocês, vocês procurem os responsáveis na escola de vocês, passem a dúvida para eles, que eles entram em contato comigo e eu retorno tirando a dúvida. Um abraço a todos, até mais.